Sabedoria em situações de crise. Nas situações de crise é essencial buscarmos a sabedoria. Olá, namastê. Olá, namastê. Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Flávio Hiramini. Eu sou Ieda Hiramini. Você está acompanhando mais uma transmissão do canal Florescer na Maturidade. Propósito do canal: É trazer conteúdos inspiradores que ajudam você a florescer uma vida significativa, mesmo com o avançar da idade. muito obrigado por sua audiência, por sua participação em mais esta transmissão. Muito obrigado por acompanhar os conteúdos do canal Florescer na Maturidade. A ideia é essa, né? Como a Ieda falou, trazer sempre conteúdos que sejam inspiradores e que possam nos ajudar a florescer uma vida cheia de significado, uma vida que a gente sinta assim que vale a pena ser vivida, em meio, né, muitas vezes a crises e aos espinhos. Com o passar do tempo, muitos ciclos vão se fechando e a gente vai às vezes acumulando frustrações e decepções. Diante de crises, é natural que a pessoa se sinta inquieta. Numa crise, como é que a pessoa se sente? Numa crise, a pessoa se sente sufocada, né? Primeira coisa é a respiração, fica logo bem curtinha, porque o grau de ansiedade é muito grande, né? Porque você não sabe qual vai ser o resultado dessa crise. Então, isso vai lhe gerar muita ansiedade, muita angústia, muita tensão. Então, você fica com a respiração curta, você não se conecta com a sabedoria, porque você está muito envolvido naquele problema, naquela situação. Né? É um turbilhão, é um furacão, né? Um turbilhão, a mente inquieta, né? Uhum. Muitas frustrações, é um conflito. Então, gera muita ansiedade, muito gasto de energia. E aí você se desconecta da sabedoria. Uhum. Como que vai fluir nessa sabedoria, a sabedoria fluir, né? Então, ela não tem espaço, porque você está lá com a respiração curta, você está ofegante, o coração, a ansiedade começa a atuar com tanta firmeza que aí é palpitação no coração, é dor de barriga, cada pessoa tem sua forma, paralisa, né, de tanto medo, de tanta ansiedade. Cada um tem a sua forma Tem uma forma. de responder, né? Cada organismo, o emocional da pessoa, né? Varia de pessoa para pessoa, né? Até tem pessoa que dá risada e você percebe que aquela risada toda, na verdade, é uma risada, você está dando uma risada de nervoso, né? Exato. De nervosa. Então, como você reage diante das crises? É natural, né, que a gente fique assim, como a Ieda falou, desnorteada, a vista fica embaçada, né? Você não consegue visualizar no horizonte próximo como as coisas vão se desenrolar. Por isso, você fica, sem bússola, né? Fica perdido. A maior inquietação é essa, né? Porque no nosso dia a dia, em geral, todos nós, seres humanos, queremos que os dias tenham uma coerência. Então, no passado eu busquei algumas realizações, eu estou nessa caminhada, tentando conquistar essas realizações, mas de repente tudo vai assim, escapando entre os dedos ou ameaçando escapar do nosso controle. Nossa, dá aquele desespero justamente porque se perde aquela coerência, né? Em que sentido tem o hoje e o amanhã tão incerto, né? Um amanhã tão nebuloso, tão cheio de incertezas. Hoje estamos fazendo esta transmissão, domingo à tarde. Que data é hoje? Hoje é dia 27. 27 de abril.
27 de abril, mas o vídeo fica disponível aqui no Instagram e também aqui no Facebook. Acompanhando a gente ao vivo aqui, Drica Paulo, boa noite. Boa noite, Drica. Bem-vindo, bem-vinda. Veja, o tema de hoje, sabedoria em situações de crise. Depois comenta aqui com a gente quais são as principais formas, né, as manifestações que acontecem em você quando você está diante da crise. Como a Ieda falou, cada um tem seu ponto fraco, né? Então, dá uma sudorese, dá uma palpitação, dá uma inquietação. Cada organismo responde do seu jeito, né? Cada organismo responde do seu jeito, né? Porque você fica tão envolvido nesse conflito, né? Nesse grau de ansiedade que aumenta muito, o cortisol aumenta muito, e que você vê as coisas, mas você não enxerga. Não enxerga a solução, você só vê que está aí. E agora, o que é que vai ser? E quer as soluções imediatas, né? E aí você fica muito apegado aos resultados e aquilo parece que fica cada vez piora a sua ansiedade, né? Seu estado de ansiedade, Isso. de angústia, sua respiração fica mais curta, né? E você fica nervoso, nervosa, né? Arriscado Muito tomar estresse, uma decisão movida pelo nervosismo, pela cabeça quente, uma decisão da qual você venha a se arrepender, né? No futuro, né? Então, é muito passível de erro, né? Também, na hora que a pessoa está dentro de uma tempestade, dentro de um furacão, olha, é assim, né? Como a gente vê muitas vezes até assim, em situação de briga mesmo, que vão para as vias de fato, as pessoas dizem assim, não respondo por mim, né? Não respondo por mim. Aí tem que ter alguma pessoa para ajudar, os amigos, para dizer, deixa disso, calma. E principalmente eu vejo sempre, né? Isso mesmo dentro de uma família, ou num ambiente de trabalho, ou num bar, sempre que aparece o pessoal para tranquilizar, primeira coisa que eles dizem o que é. Respira, te acalma, né? te acalma. Quer dizer que a respiração traz um mínimo ali de consciência, né? A respiração traz a serenidade, né? Uhum. A conexão com essa verticalidade, com essa sabedoria. Né? Que você às vezes quer as coisas, resolver as coisas do seu jeito e como você pensa, né? O seu intelectual. E tem coisas que a gente não consegue, a gente precisa sintonizar mesmo com essa sabedoria universal, que aí é a sabedoria onde tem várias soluções, né? É o mundo da criatividade. Então, você se desconecta desse campo da sabedoria. Por quê? Porque você está muito agitado, muito nervoso, muito nervosa, né? E essa verticalidade aqui, né? A gente se conecta com a respiração, que é a vida, né? Quando você inspira, os yogis trazem isso. Quando você inspira e quando você expira. Então, você está trazendo energia, a vida está fluindo dentro de você, né? Isso vai te dando serenidade, por isso que a gente diz, respira fundo. Respire fundo para você tentar se acalmar, é o seu autocontrole, você precisa se controlar e se conectar com a sabedoria. Eu já vi muito, atendi muitos casos de pessoas, né? Muito nervosa, com coisas, situações que lhe tirou lá do seu eixo, né? E que de repente você viu muito assim, angustiada, ansiosa, aí foi respirando fundo, foi pronta lá para falar com a pessoa, para fazer isso, para fazer aquilo. Mas chegou lá, já estava outra pessoa, já estava mais calma. Aí disse, olhei, aí tudo que eu tinha pensado em fazer, não fiz mais. Mas por quê? Porque você sintonizou, né, com essa sua verticalidade.
através da respiração, que foi lhe dando calma e serenidade. Né? Ativou o Adna Chakra aqui, ó. Né? Então, o nosso pensamento aqui ativou a sabedoria, junto com o Sahasrara Chakra. Então, juntou a sabedoria, né? Você inspirou e foi acalmando. Vai, inspira, quando está esbaforida de tanto nervosismo, de tanta ansiedade, de tanto estresse, precisa, ó, inspira pelo nariz e solta pela boca, que é a respiração consciente, né? Inspirou, cheirou a rosa, dá 3 sopros. Inspira, cheira a rosa. Inspira, cheira a rosa. Isso vai lhe dando calma, mais tranquilidade. Porque você pensa que está com falta de ar numa situação dessa. A respiração fica curta, então você pensa que está com falta de ar, mas está ao contrário, você está sufocado, sufocada, com tanto ar, não sabe como soltar porque está muito estressado, está muito ansioso, muito ansiosa, né? Muito apegada à situação. Então, aí você precisa fazer isso, porque você vai acalmando, serenando a mente, né? Vai ficando menos esbaforida, e aí começa essa sabedoria aqui do universo, ela começa a fluir, você começa a se acalmar, né? Então, você também pode inspirar pelo nariz, ó, e abrir a boca, liberando a tensão e a ansiedade. Então, isso vai lhe acalmando, acalmando e fazendo essa sintonia com a sabedoria da incerteza. Porque às vezes a gente quer as soluções, né? Você quer controlar as situações, ver que está dentro do seu controle, mas não está. É uma ilusão que a gente acha que tem certeza de tudo, segurança de tudo, a gente não tem. Aí a gente sofre muito mais, né? Porque muito. Deseja que a solução seja exatamente da forma como a gente desenhou, a gente idealizou, quer ter controle sobre os resultados, e aí a situação já está difícil. Você está no meio de uma crise, de um turbilhão, cujo desembaraço, né? Cujos resultados são incertos, são imprevisíveis. Aí, dentro de tudo isso, ainda assim, se você permanece no apego do resultado, mas o resultado tem que ser este, né? Aí fica um sofrimento adicionado, né? Por isso que a gente veio trazer hoje esta reflexão aqui sobre como é valioso buscar sabedoria nas situações de crise. Algumas pessoas ao vivo aqui. Hoje a gente está fazendo uma transmissão antecipada, habitualmente a gente faz nas segundas-feiras, mas estamos fazendo neste domingo, final do dia, começo da noite. Drica, Paulo, Fátima, Abreu Terapias. Oh, boa noite, Fátima. Avani Cavalcante. Boa noite, Avani. Ela está dizendo boa noite a esse casal maravilhoso. Oh, obrigada. Abração, Avani. Abraço a toda a família, viu? Lilian Miralles entrou também ao vivo. Boa noite, Lilian. Bem-vindo, bem-vinda. Aqui também temos a transmissão pelo Instagram, pelo Facebook. Olha só, né? Que tal buscar a sabedoria em situações de crise? Que tal buscar a sabedoria em situações de crise? Respirar um pouco antes de tomar uma decisão, verificar se aquela decisão não está sendo uma decisão precipitada ou se não está sendo uma decisão movida pelo ego, movida pela emoção, pela descarga enorme ali de emoção, e a gente pode tomar, de repente, uma atitude da qual
venha se arrepender lá na frente, né? Então, vale a pena, como é que eu faço para buscar a sabedoria? E lembro sempre, quando a gente fala de sabedoria e de respirar um pouquinho, lembro sempre da canção de Roberto Carlos, né? Conte ao menos uma vez, né? Conte ao menos... Ele fala contar o quê? Conte até três, né? Conte mais uma vez. E se precisar, conte outra vez, né? Conte ao menos até três. Salvo engano é assim, né? Que ele fala, então, 1, 2, 3, respira, como a Ieda está ensinando aqui. Se precisar, conte outra vez, antes de agir no impulso do sangue quente. E de repente a gente percebe que aquela atitude, aquela reação não era das melhores, né? E assim, você pode perceber isso, esse aprendizado, olhando para trás. Veja quantas vezes você tomou uma atitude precipitada, da qual você precisou realmente pedir desculpa, voltar um passo atrás, né? Se arrependeu, não é assim? Quando a gente está com sangue quente, a gente carrega muito na tinta, a gente exagera muito. Então, mas aqui no canal Florescer na Maturidade, vocês sempre falam para a gente falar dos sentimentos, sim, isso é essencial para a gente não adoecer, para a gente não se calar, para a gente não ficar oprimido, reprimido, falar sim dos sentimentos, mas até para isso é preciso serenidade e sabedoria para identificar esses sentimentos, para poder você falar dos seus sentimentos e não carregando na tinta, porque quando a gente carrega na tinta, por exemplo, até com um filho, né, que traz alguma situação e a gente fica aborrecido, aí a gente fala assim, ou com o filho, ou com o marido, com a mulher, né, a gente fala assim, você só me traz decepção, aborrecimento, né? Você só me traz decepção, só me traz aborrecimento, aperreio, né, que a gente fala aqui no Nordeste. Mas veja, depois a gente encosta a cabeça no travesseiro, vai buscar uma sabedoria e vai pensar, né? Diz, não, mas a pessoa tem também seus aspectos positivos. E não é que era só me traz tudo isso. Eu exagerei na tinta, né? Eu exagerei na minha expressão. Naquela situação você me trouxe, sim, aborrecimento, aperreio, né? Eu fiquei decepcionado com você, decepcionada. Então, naquela situação, mas a gente acaba generalizando. Então, buscar a sabedoria requer da gente um exercício interior de distanciamento, né? É um gesto de sabedoria, né? Buscar o distanciamento. E hoje a gente está trazendo esse ensinamento, né, do distanciamento. Vários sábios da humanidade ensinaram sobre a virtude do distanciamento. Olha como é interessante. Lá na Índia antiga, nos livros de sabedoria antiga, né, dos Vedas, fala sobre esse poder do distanciamento. Aqui também, acompanhando a gente ao vivo, Terezinha dos Santos. Boa noite, Terezinha. Boa noite, bem-vinda. Estamos conversando sobre a sabedoria nos momentos de crise. E para buscar sabedoria, busque distanciar-se dessa emoção tão forte ali, esse pico de emoção, de adrenalina. Busque se distanciar. Então, nos livros de sabedoria, nos livros antigos de sabedoria da Índia, dos Vedas, tem muitos ensinamentos ali sobre a sabedoria. E é interessante que o médico indiano Deepak Chopra, ele traz uma citação muito bonita de Mundaka Upanishad. É um livro antigo da Índia, né? Um livro de sabedoria. E ele fala sobre dois pássaros. Anote bem, preste bem atenção nessa metáfora
trazida lá da sabedoria oriental. Como dois pássaros dourados pousados no mesmo galho, intimamente amigos, o ego e o eu habitam o mesmo corpo. O primeiro ingere os frutos doces e azedos da árvore da vida. O segundo tudo vê em seu distanciamento. Olha, isso é de uma riqueza profunda, de uma sabedoria. Observe bem os aspectos aqui que a gente pode trazer como aprendizado dessa historinha, né? Imagine dois pássaros dourados. Então, esses dois pássaros dourados estão pousados no mesmo galho. Um deles é o quê? O ego. Ego quer dizer o eu humano, o eu que se aborrece, o eu que fica ressentido, fica decepcionado, mas também tem expectativa. Então, um desses pássaros é o ego. E o outro é o eu, com E maiúsculo, o eu. Então, dois pássaros no mesmo galho. O ego, ou seja, o eu humano, e o eu maior, o eu com E maiúsculo. Estão lá. Eles são intimamente amigos um do outro, habitam o mesmo corpo. Olha, essa metáfora é belíssima, porque significa que esse ego, o pequeno eu, né? O eu humano, o eu que tem alegrias e tristezas, o eu que tem expectativas e decepções, e o eu maior habitam o mesmo corpo. Mas olha o que ele diz, né? O primeiro, ou seja, o ego, ingere os frutos doces e azedos da árvore da vida. A árvore da vida tem hora que está florescendo, tem hora que está exuberante, tem hora que tem frutos doces, mas tem hora que tá murchando, né? Tem a primavera, tem o verão, mas tem o quê, né? Tem o outono, tem o inverno, né? Às vezes parece até que troca de letra, parece que a vida está um inferno. Você olha assim, né? Diz, nossa, minha vida está parecendo, não é nem um inverno, é um inferno, meu Deus do céu, né? Então, os frutos doces e azedos. Às vezes o fruto é doce, a realização de um sonho, foi um casamento, foi o início de uma vida, foi os filhos que nasceram, ou se você não se casou, mas assim, a maturidade, você foi amadurecendo, você foi tendo conquistas, mas depois você tem também os frutos azedos. Eventualmente um filho, uma filha traz uma decepção para você, uma situação de crise, uma dificuldade enorme, você se assusta, né? Então, você ingere também os frutos azedos. Ah, meu Deus, agora minha vida, agora que eu estou envelhecendo, pelo amor de Deus, parece que agora só é murchando, né? Só é frutos azedos, só são decepções, uma em cima da outra, né? Então, frutos doces e azedos da árvore da vida. Mas lembre-se que essa sabedoria ensina o quê? Que ao lado desse eu, desse ego, né, eu pequeno, que sofre, existe o eu maior, que é o eu com E maiúsculo. Eu com E maiúsculo. É o eu espiritual, natureza divina, se assim você acredita, natureza da sabedoria superior. Aí o que aconteceu ali, né? O primeiro ingere os frutos doces e azedos da árvore da vida. Não está dizendo que isso está errado, não. Ele está fazendo uma constatação. A vida é assim, né? Mas lembre-se do outro eu. O segundo vê tudo em seu distanciamento. Então, a verdade que está sendo ensinada nesse livro de sabedoria lá dos ancestrais da Índia é: lembre-se de que habita dentro de você não só esse ego, esse eu pequeno, esse eu psicológico, né? E biológico, então biopsíquico, não só esse, mas habita também o eu maior. Então, enquanto o primeiro
ingere frutos doces, se alegra, se anima, se exalta, mas depois se arrepende, se aborrece, né? Se entristece, entra em luto. Enquanto o primeiro está nesses altos e baixos, o segundo a tudo observa de seu distanciamento. Observe que existe dentro de você esse outro eu. Encontre esse outro eu, esse eu grande, esse eu maior, esse eu que transcende, que se distancia desse eu tão sofrido e consegue observar a tudo desse distanciamento. Achei de uma sabedoria muito profunda, achei linda essa passagem, né, Ieda, ensinada no livro do professor Deepak Chopra, sabe? Se você quiser pesquisar o livro, qual a fonte? Aqui está. Aqui. As 7 leis espirituais do sucesso. Olha só. Aqui aparece ao contrário na tela do Instagram e do Facebook, mas dá para entender, né? As 7 leis espirituais do sucesso. Professor Deepak Chopra é um médico indiano, ensina a medicina Ayurveda, ensina lá a sabedoria lá dos ancestrais lá da Índia, e ele traz esse pensamento. Olha, dentro de você tem 2 eus, o pequeno e o grande. O pequeno está sofrendo sim, não está dizendo que está errado. Faz parte, né, da vida, faz parte da vida. Mas lembre-se que você pode se distanciar. Mas como é que a gente se distancia, Ieda? É você se desapegando, né, dos resultados, porque você fica muito apegado aos resultados, né? Quando você fica querendo soluções imediatas, né, para o problema e não se conecta com essa sabedoria. Então, é você desapegar dos resultados, né? Desapegar, e quando você consegue desapegar, então você se abre para essa sabedoria da incerteza, que é uma infinidade de possibilidades que pode acontecer. Enquanto você está apegado, é como se você estivesse apegado ao passado, né? Conhecido, que você já conhece, e aí você quer a solução do seu jeito, mas às vezes do seu jeito não é com a sua inteligência humana, às vezes não dá certo, né? Não dá certo. Então, o mestre Deepak Chopra, ele traz esse ensinamento, né? A importância desse distanciamento, a gente olhar, ser um observador, uma observadora dessa situação. Então, quando você faz isso, se conecta com essa sabedoria da incerteza, não é? Então, tem várias possibilidades. Aí lhe dá segurança, né? Lhe dá mais segurança, porque são várias possibilidades que você pode ter. Olha que legal, né? A gente pode observar o mesmo aspecto, né, com outros olhos, né? Então, os olhos de quem está distanciado são olhos que enxergam melhor. É como num time de futebol ali, um jogador está lá envolvido e não está conseguindo fazer o gol. Aí o técnico chama, né, e diz: mas você já observou porque o outro lado está ali indefeso, tem um caminho? Ah, não percebi que eu estava tão envolvido aqui, né? Então, frutos doces e amargos, azedos. Mas o técnico, ele observa mais distante. Aí ele diz: olha, tem alternativas, mas você não enxergou, porque você está muito apegado ao resultado da forma como você quer realizar. Será que você, não estamos sendo esse jogador que fica ali meio cego no meio, né, desse problema todo, sem enxergar a solução? É importante, então, se distanciar um pouco, não é abandonar. É diferente, isso é muito importante. Prestar bem atenção nesse aspecto. Até num estudo recente que a gente fez na quarta-feira, numa vivência matinal aqui em Recife, as participantes perguntaram, né, sobre isso. Ah, então quer dizer que eu vou abandonar o problema? Nada disso, né? Tem 2 você ali, tem 2 eus. O eu pequeno está ali. Eu estou sofrendo, eu estou chorando, né? E eu estou aqui sentindo toda a emoção desse problema, ok. Mas o eu maior, o eu observador, consegue observar todo esse problema do seu próprio
distanciamento. É sobre essa técnica que a gente vai exercitar agora. Mas antes, dando boa noite para algumas pessoas, além daquelas que a gente já cumprimentou. Habitualmente a gente faz a live na segunda-feira, mas hoje a gente trouxe aqui a antecipação da live desta semana. Aline Rodrigues. Ô, Aline. Lu, Boa noite. Lúcia Realce. Boa noite, Lúcia. Maria Lima. Boa noite, Maria. Ronaldo 585. Boa noite, Ronaldo 585. Ni Ferreira Silva, boa noite. Boa noite, Ni. Antônia Sandra, boa noite. Boa noite, Antônia. Francisco Arlindo Paiva, tudo bom, Francisco? Abração. Boa noite, Francisco. Também mais algumas pessoas nos acompanhando aqui. Sandra Botti. Boa noite, Sandra. Neuza Castro. Boa noite, Neuza. Estamos conversando sobre sabedoria em situações de crise. E identificamos uma técnica essencial para conquistar essa sabedoria. É o distanciamento. É o exemplo lá dos ensinamentos da Índia. 2 pássaros que estão ali juntinhos. O pequeno eu está ali envolvido no meio desse furacão, dessa tempestade. Mas o eu maior consegue observar a tudo a partir do seu distanciamento. Nas horas de crise, procure esse seu eu maior. Observe a partir do olhar desse seu eu maior. Olha, eu fiquei muito feliz quando eu estudei essa parábola, né? Essa metáfora trazida lá dos ancestrais da Índia, porque se conecta muito com o ensinamento do psicólogo Viktor Frankl. Viktor Frankl é o psicólogo psiquiátrico que iniciou a logoterapia, a terapia do sentido da vida. E é justamente nos momentos de crise profunda que, se a gente está ali naquele sofrimento imenso, mas se a gente encontra uma luz lá no horizonte, lá no final do túnel, que é que, certo, agora eu estou sofrendo, mas tudo isso, no final das contas, tem um sentido, tem um significado, tem uma razão de ser. Aí você, né? Então, se a gente tem essa intuição, essa percepção, aquele sofrimento deixa de ser um desespero. E a gente conectando com a sabedoria, aquele sofrimento pode até ser um sacrifício no momento, né? E veja que interessante, a palavra sacrifício, o que é que significa? Ofício sagrado. Então você, de alguma forma, pode descobrir, não, eu estou passando por isso, tá difícil, tá um nó cego, tá muita dureza, muito espinho, muito amargo, isso que eu estou passando. Mas tudo isso tem um propósito. Tudo isso lá na frente eu estarei lembrando de quanta resiliência eu conquistei, de como eu superei, de como eu me libertei de tantas situações difíceis. Então veja, então se você percebe que há um sentido, então mesmo o sofrimento passa a ser um sofrimento, digamos assim, nobre, né? Uma missão nobre, sagrada, um ofício que eu aguento, eu tenho forças para isso. E qual é a técnica que o Viktor Frankl ensinava? Justamente a mesma que acabamos de falar lá pela sabedoria do Oriente, lá da Índia. O distanciamento. Você, como ser humano, temos essa habilidade imensa que é o autodistanciamento. Justamente porque você, temos uma natureza que não é só biológica, isso aqui, né? Biológica, corpo, que um dia vai perecer, né? Psicológica, emoções, sentimentos, intelecto. Então, não somos só biopsíquicos, né? Seres biopsíquicos. Não é só esse aspecto somático
que nós temos. Nós temos uma outra dimensão que é anterior a todas essas duas, né? Que é a dimensão espiritual. Nós temos a liberdade. A liberdade é da natureza espiritual do homem, certo? Que eu, como ser humano, vou fazer diante dessas condições tão adversas. Isso aí é aí que reside a sua liberdade. A liberdade, eu posso fazer o que eu quiser? A liberdade está sempre associada ao quê? À responsabilidade. Tá certo? Diante de mim tem um horizonte infinito. Quantas possibilidades? Tem muitas possibilidades. Digamos, né? Vamos supor assim, uma situação de crise. Um casamento que vinha até agora, né, de alguma forma, relativamente bem, depois foi ficando tumultuado, conturbado. Aí, poxa, acho que não vai dar para continuar, né? Tem muitos casos assim, né, que chegam para você, Ieda. E certamente, eu acredito assim, a dúvida é... E também às vezes a outra parte diz assim, mas você não vai saber se virar sozinho. Olha quantas incertezas que você tem na sua frente. E é nessa hora que se trabalha aí essa questão, né, da incerteza, né? Nessas horas que a gente trabalha essas questões da incerteza, né? Porque às vezes você fica na sua zona de conforto, que você já conhece. Então, o relacionamento está ruim, né? Mas mesmo assim você se sente ali que vai perder muitas coisas, né? Vai sair da sua área de conforto. Eu vou ter que começar tudo de novo, né? Eu não me sinto preparado, eu não me sinto preparada. Então, aí você é melhor com ele do que sem ele. O ditado, né? Ruim com ele, pior sem ele, né? Pior sem ele. Ruim e com ela, pior sem ela. Se conformando, né? Se conformando. E aí está na hora de você se conectar com essa sabedoria da incerteza e ver que tem outras possibilidades. Que você pode desenvolver essa sua autonomia, ter essa liberdade, né? Porque a gente tem essa liberdade de escolha. Você pode escolher. Nós somos seres de escolha. Então, nós escolhemos o que nós queremos. Mas, às vezes, a gente se acomoda na zona de conforto. Então, a gente sabe que a situação está ruim, né? Atendo várias pessoas trazendo isso, mas depois se fortalece. Começa a cuidar mais de você, né? Olhar para você, ver o sentido na vida lá fora, né? Como você trouxe o Viktor Frankl. Então, começa a fazer as coisas que você estava tão acomodada, né? Que era tudo ele que fazia ou ela que fazia. Então, você começa a dar passos, né? Passos com seus próprios pés. E daqui a pouco você está vendo que está conseguindo se virar sozinho, né? Por quê? Porque você saiu daquela zona de conforto, você se conectou com essa sabedoria da incerteza, não é? E viu que tinha várias possibilidades, que antes você nem enxergava, porque você só via uma, que você já conhecia, né? E estava acomodada para enfrentar outras situações. O futuro desconhecido, né? O futuro, por ser desconhecido, ele é inquietante. Mas olha, veja só a sacada, a sabedoria do professor Deepak Chopra, professor de medicina Ayurveda, medicina holística. Esse professor, ele diz, na verdade, é aí na incerteza que existe a alegria, existe uma sabedoria. Então, a gente aprender a mudar, virar a chave do pensamento antigo de que a incerteza é ruim, porque isso faz a gente ter apego ao controle. Controle a gente só tem sobre o que já passou, porque é aquilo e pronto. Já é conhecido. Já é conhecido, então isso aqui não vai mudar. Mas aqui para frente eu não tenho controle. E aí o Deepak Chopra diz, né? Bom que
você não tem controle sobre o que vai acontecer, porque não é só uma direção, são infinitas essas possibilidades. Veja que sacada, né? Então, a virada de chave é essa, é se permitir. Ah, isso aqui está me dando uma inquietação, mas essa inquietação é boa, porque você está diante, né, da possibilidade, das infinitas possibilidades que poderão, né, que virão aqui dessa incerteza. Então, confie muito mais na sabedoria que provém aí dessa incerteza. Cumprimentando mais algumas pessoas que estão ao vivo. A Sopan Lapanjep, boa noite. Boa noite. Valéria Alves, boa noite. Boa noite, Valéria. Neuza Costa. Boa noite, Neuza. Então, estamos aqui conversando sobre sabedoria nas situações de crise. Você falou bastante sobre respiração e você tem aí 3 atitudes que a gente pode trabalhar, né, com base lá no ensinamento do professor Deepak Chopra. Vamos trabalhar isso? Vamos trabalhar, mas vamos antes fazer dois exercícios de respiração, pode ser? Vamos abrindo o nosso coração, né? Ó. Abrindo, dá um legal, abre. No mesmo alinhamento do ombro, ó, abrir os braços, abrir o coração, né? E vamos fazer a respiração pelo nariz. Ó. Respira. Depois as mãozinhas aqui em cima, braços estirados. E a mãozinha no centro do peito. Respira normal. Essa é a respiração acelerada, chamada bástica, né? Pranayama da respiração bástica, que ajuda a gente a conectar com essa sabedoria. Vamos inspirando, inspira pelo nariz e expira pelo nariz, acalmando e serenando a mente. E ainda com os olhinhos fechados, coluna ereta, mãozinha no centro do peito. Vamos inspirando e expirando pelo nariz e vamos ouvir a aplicação da lei do distanciamento e do livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra. Você pode colocar a lei do distanciamento em ação assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. Primeiro passo, comprometer-se hoje com o distanciamento. Dar a si próprio e aos outros a liberdade de ser o que é. Evitar a imposição rígida de suas ideias sobre como as coisas devem ser. Não forçar soluções de problemas, criando assim novos problemas. Participar de tudo, mas com envolvimento distanciado. Segunda aplicação. Transformar a incerteza em um ingrediente essencial da própria experiência, na disponibilidade para aceitar a incerteza. As soluções emergirão espontaneamente do próprio problema, da própria confusão, da desordem, do caos. Quanto mais incertas forem as coisas, mais segura deverá se sentir, porque a incerteza é o caminho da liberdade. Por meio da sabedoria da incerteza, você encontrará segurança. Terceiro item. Entrar no campo de todas as possibilidades. Antecipar a excitação que pode ocorrer quando se está aberto a uma infinidade de escolhas.
Quando você agir assim, experimentará toda a diversão, toda a magia, todo o mistério, toda a aventura da vida. E vamos inspirando e expirando, refletindo. Refletindo a aplicação dessa lei do distanciamento. Depois, vamos abrindo os olhos lentamente. Inspira, leva os braços acima da cabeça. Expirando, desce os braços. Dá um abraço gostoso nessa pessoa importante que é você. Se acolhendo, se conectando com a sabedoria da incerteza. Eu me permito e me autorizo receber a sabedoria da incerteza. Expirando, sim, eu me permito e me autorizo receber a sabedoria da incerteza. Eu aceito e mereço receber a sabedoria da incerteza. Sim, eu aceito e mereço receber a sabedoria da incerteza. E depois vamos abrindo os olhos. E assim finalizamos essa meditação, refletindo sobre a aplicação dessa lei, a lei do distanciamento. Olha que legal, né? Quantas possibilidades a gente pode colocar no nosso horizonte a partir do distanciamento. É bom esse exercício do autodistanciamento, você se distanciar um pouco. E uma pergunta muito comum e muito válida, muito pertinente é: mas vocês estão falando aí que eu tenho que me distanciar, eu vou deixar de desejar o melhor para mim, para o meu filho, para o meu relacionamento? Jamais, você não vai deixar de desejar o melhor. A sua intenção precisa estar acesa e tem sim o direito de essa intenção estar acesa. Mas o que você vai se distanciar? Do apego ao resultado. Então, a orientação que podemos seguir aí, lá desde os sábios de antigamente, é você se distanciar, você se desapegar do resultado. É você desistir desse apego tão forte sobre os resultados. Por isso que, muitas vezes, você se decepciona, porque se apega demais com os resultados. Então, não é que eu vou deixar de desejar, não é que eu vou deixar de ter as minhas intenções, ter meus planos, tudo isso é da vida, isso é que traz alegria para viver, né? Eu gostaria, eu desejo que as coisas sigam, né, para um lado bom, para um resultado harmonioso para mim, para as pessoas envolvidas. Claro, está nas minhas orações, ok, mas eu faço o seguinte: eu desisto de me apegar dos resultados. Não vou desistir de semear. Continuo semeando, mas eu me desapego do resultado. Eu me distancio do resultado, desse apego do resultado. E aqui então, nesse exercício que a Ieda fez, aqui então nós aprendemos 3 passos para a gente aplicar essa lei, né? Essa conexão com a sabedoria da incerteza. O primeiro, tomar a decisão, se comprometer a se distanciar desse olho do furacão. Você ser você mesmo e permitir que os outros, cada um seja ele mesmo, ela mesma. Né? Mas eu vou abandonar? Não. Olha o que ele enfatiza aqui. Não forçar soluções de problemas, criando assim novos problemas. Já viu que muitas vezes a gente tenta resolver uma coisa, fala com outra, aí depois sobe o problema, né? O assunto do problema já
piorou de nível. Então, não forçar a solução de problemas, mas a gente não vai abandonar. Participar de tudo, mas com envolvimento distanciado, ou seja, estou acompanhando tudo, estou participando, estou fazendo as minhas orações, as minhas meditações, as minhas intenções, estou ajudando como eu posso para o melhor, eu estou falando, continuo falando a minha opinião, meu desejo, mas o seguinte, eu me desapego do resultado, né? Então, o primeiro passo é esse compromisso, eu me comprometo a me distanciar desse eu que sofre, que está ali pelos cantos sofrendo, porque lembro que eu tenho um eu grande, que consegue observar tudo a partir do distanciamento, né? Esse distanciamento lá da sabedoria dos hindus e também da sabedoria do professor Viktor Frankl, o autodistanciamento. Esse é o primeiro passo, eu me comprometo com esse distanciamento. Segundo passo, coloque a incerteza como um ingrediente da sua experiência. Não risca do seu mapa a incerteza. Eu não quero incerteza. Não, eu aceito a incerteza. Não sei nem o que eu vou almoçar amanhã, não é assim? Não sei nem o que eu vou almoçar amanhã. E é bom, porque eu posso almoçar uma macarronada, ou eu posso almoçar salada, ou eu posso almoçar o quê? Um risoto. Então, veja, uma feijoada. Então, assim, estou dando um exemplo simples, né, de um almoço, mas assim, muitas vezes está a nossa vida, né? Então, são casos, situações muito mais cruciais, mas o raciocínio é o mesmo, né? Ah, mas aí eu sigo adiante ou eu encerro esse ciclo? Nossa, eu não tenho certeza, não. A incerteza faz parte do meu repertório, né? Eu me prontifico para a incerteza, eu deixo as portas abertas para a incerteza. E aí vem, então, o segundo ingrediente, incluir a incerteza como uma experiência positiva na sua vida. E aí o terceiro ingrediente, você entrar no campo de todas as possibilidades. Eu dei o exemplo aqui do almoço de amanhã, né? O campo de todas as possibilidades para o meu almoço de amanhã são várias possibilidades, né? Assim também você pode acessar o campo de todas as possibilidades. Exemplo, se você está desempregado, né? Nossa, quanta incerteza. Mas olha, olhando por outro aspecto, você tem infinitas possibilidades, infinitas frentes para as quais você pode se dedicar. Amanhã você pode deixar um currículo, ou amanhã você pode se dedicar a uma atividade voluntária, ou amanhã você pode ajudar alguém, olha só, ou amanhã você pode costurar, ou amanhã você pode dar uma aula, entende? Então, vai entrando nos campos de todas as possibilidades e você vai experienciando o que ele chama dessa excitação, essa alegria, esse entusiasmo, esse estímulo, né, que é próprio da vida. E daí você aceita com muito mais naturalidade toda a sabedoria que vem da incerteza. Então, foi isso que a gente conversou hoje, né? Sobre a busca da sabedoria em situações de crise, né? Poxa vida, gostei demais, né? Do que a gente trabalhou hoje. Um tema muito bom, né? Traz a sabedoria para a prática, né? Que às vezes a gente fica só aqui no intelecto, mas aí é para a gente usar, quando o Deepak Chopra traz, né? Que a gente pode usar no nosso dia a dia. Por isso que ele dá esses 3 passos, né, para a aplicação. Então, é muito legal, muito bom. Ajuda muito, né? Ficamos muito felizes com a participação das pessoas que estavam ao vivo. Embora a live tenha sido de surpresa, né? Porque habitualmente a gente faz nas segundas-feiras, mas esta segunda-feira a gente vai ter um compromisso. Então a gente já deixa um conteúdo aqui para a gente estudar e praticar durante toda a semana, né? Vamos praticar. Vamos praticar. Sabedoria e certeza. Gratidão. Namastê. Deus em mim, saúde a Deus em você. Obrigado. Tchau, tchau.